Eu quero agradecê-los pela gentileza em me receber em pés. Muita educação dessa igreja, eu fico abismado. Eu já estou admirado da cordialidade e da gentileza. Eu comentava agora há pouco aqui com o nosso amado irmão Everton, que nos recebeu. A cidade, logo de chegada, a gente vê a diferença na cordialidade, na amabilidade, na educação do povo de Xanxerê. Eu acho que a gente tem que importar um pouco de vocês e levar lá para Dourados para ensinar os douradenses a serem cordiais e educados. Aqui eu fiquei olhando, as pessoas entram na faixa, todo mundo para. Aí lá em Dourados você pisa na faixa, todo mundo te mata e dá um tchau. É impressionante, irmão. É uma coisa absurda, sabe? Nós estamos assim há uns 50 anos atrás ainda nessa área, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Queridos, estar com vocês e ensinar nessa escola, para mim é um privilégio extremamente grande. Primeiro, porque já há alguns anos tenho feito da minha vida um objetivo muito claro. Em tudo que fizer, em tudo que viver, ou é para aprender, ou é para ensinar. E estar convosco, aprendendo e ensinando, é de fato, como disse aos amados que me convidaram, é um prazer enorme. Nossa vida tem sido assim nos últimos anos, na última década, e o que vou partilhar convosco nos dias em que teremos oportunidade, nos horários que conversaremos, é fruto de pelo menos 15 anos de prática, de estudos e de dedicação para desenvolver. Obviamente não há possibilidade de trazê-los nada novo, até porque tudo que existe já está aqui há pelo menos 2000 anos. Entretanto, lhes garanto que não aprenderemos nada além daqui, do que tem nessa palavra e é maravilhosa para nós. Meu ministério tem sido uma forma de aprendizado constante. Eu digo que desde há 15 anos atrás isso vem sendo mobilizado na minha vida, a questão de trabalhar o ensino sobre liderança, principalmente dentro do contexto da igreja, em várias partes do nosso país e também alguns países fora. E tudo isso começou no ano de 2003. Eu já havia feito algumas viagens para fora do Brasil e aprendendo algumas coisas, minha alma começou a querer aprender sobre esse sistema que Deus vê de entendimento do reino e principalmente sobre o conteúdo que Ele criou para nos liderar. E o Senhor levou-me a compreender isso ao longo de muito tempo. E continuei o meu tempo de pregação, itinerância e pastorado de igreja até 2009. Mas no ano de 2009, perceba, foram 6 anos pensando, orando, querendo entender como as coisas no mundo da liderança funcionam. Em 2009 eu entrei numa crise ministerial. Sabe quando você prega, eu já havia estado em 16 países, pregando a mais de 1000 cidades nesse país, mas assim eu me sentia completamente inútil. Saía de um congresso com um mover maravilhoso, mas eu completamente vazio. Não conseguia compreender como poderia o meu ministério, estava, portanto, muito bom no contexto daquilo que a gente fazia, entretanto não preenchia e eu não via o resultado disso. Não via o porquê de tanta correria, de tantas viagens, de tantas ministrações, de tanto mover, e na segunda-feira voltava a ser a mesma coisa. Isso perturbou a minha alma. Então fiz uma viagem ao continente africano e passei 50 dias fazendo uma pesquisa em vários países da África e participando dos cultos e conhecendo os irmãos. E ao ver o volume de pessoas em cada igreja, minha alma perturbou-se mais ainda. E eu voltei para o Brasil arrasado. E comecei um tempo de busca, de isolamento diante de Deus, para entender o que Ele queria do ministério no qual Ele havia me emprestado. E uma vez que isso já perturbava a minha alma há pelo menos 6 anos, querendo entender que tipo de liderança somos, por que estamos aqui, qual é a ideia de Deus em sermos uma igreja, ser uma como as demais, viver como o mundo até hoje vive o conceito de igreja. Perguntas como essa, por exemplo, como a gente pode ser a igreja de Deus e afirmarmos sermos tão poderosos no Brasil, por exemplo, e termos hoje, em dias atuais,
a cifra de 40 milhões de evangélicos e não fazermos uma diferença radical na nação. A nação continua e vai cada vez pior ao nível da corrupção tão extraordinário que o mundo nos observa, não pelas virtudes, mas pelos defeitos. E tudo isso tem me perturbado já há muitos anos. Durante todo esse período que vos falei, até 2009, minha alma já fazia essas perguntas. Já queria entender por que a minha liderança não inspirava cuidados, não promovia mudanças tão rápidas. Por que pregar tanto e voltar o ano seguinte na mesma igreja e ver que nada daquilo que pregou mudou alguma coisa? Isso me perturbou muito. Então passei bons tempos isolados com Deus em lugares como sítios e casas fechadas, na tentativa de ouvi-lo. E certo dia, o Senhor levou o meu coração a observar um texto bíblico. E esse texto bíblico perturbou a minha alma por 3 anos consecutivos. Eu o li sem entendê-lo durante 3 anos. Dia após dia, meditando, estudando, tentando compreender o que estava escrito. Até que o Senhor começou a trabalhar ao meu coração. Precisamente no ano de 2012, quando algo aconteceu na igreja que pastoreava no Paraná. Sofremos inclusive nesse tempo eu estava em outra viagem missionária ao oeste africano. E passei desta feita 43 dias ausentes. 28 dias fiquei na África, desembarquei no Brasil e fui para uma conferência de pastores em Caracas, fiquei 8 dias, voltei de Caracas e desembarquei no Maranhão para uma escola de líderes e lá fiquei. Quando voltei para casa, porque não tinha como me ausentar dos compromissos feitos, eu descobri que a igreja que pastoreava há uma semana atrás havia sofrido uma divisão terrível. O obreiro, que era o vice-presidente, num domingo à noite, anunciou à igreja dizendo: eu amo o pastor, amo a esposa do pastor, amo o ministério, mas quero dizer que eu estou iniciando um novo ministério. E levou mais de 60% dos irmãos que estavam lá. Ele era muito querido. Não sabia ele que meu plano no ano final era entregar a presidência da igreja a ele. Mas isso tudo aconteceu. O resultado de sua empreitada foi os próximos 2 anos de crentes machucados, e a igreja que ele abriu fechou, e hoje ele está aqui para o sul tentando iniciar ministérios. Mas quando isso aconteceu, outra crise atacou a minha alma. Então tudo aquilo que vinha acontecendo desde 2003, agora culminou em perguntas gritantes. Eu não conseguia minhas respostas. E Deus me fez ver tudo o que sou hoje nesses textos que vos falarei. E uma das coisas que fez o Senhor sacudir a minha alma foi uma missiva muito importante, que hoje define tudo aquilo que eu faço, não só no Brasil, mas muito especialmente. Eu deixei a itinerância nessa nação e passei a dedicar o meu tempo, aquilo que faço, muito mais lá fora do Brasil do que aqui no Brasil, para ajudar a igreja que ainda não tem o conteúdo que a igreja brasileira tem, para criar escolas, centros de treinamentos, onde as pessoas de fato querem desenvolver, ir mais além. E Deus me fez um confronto, uma fala muito importante. Ele disse: meu filho, o que você quer? Eu digo: eu quero respostas. Eu quero ver a tua igreja crescer. Eu quero saber a relevância do meu ministério. Eu quero saber até que ponto o Senhor se interessa por aquilo que faço. Até que ponto eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Responda-me, responda-me, responda-me. Então disse-me o Senhor em tempo a sós com ele. Ele disse: meu filho, se você gastar toda a sua energia, todo o seu conhecimento, todo o seu esforço for concentrado na igreja, você vai conseguir construir uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja forte, com conhecimento e esforçada. Porém, com um número que você será capaz de administrar apenas você. E eu disse: Senhor, então eu poderei ter uma igreja pequena? E ele disse: eu não tenho igrejas pequenas. Eu digo: como o senhor não tem igreja pequena? Ele disse: para mim, uma pessoa é uma igreja. Vocês é que têm igrejas pequenas e grandes. Eu não. Para começar, o meu conceito de igreja começou a mudar ali. A ideia começou a ser quebrantada ali. E ele disse: mas se você fizer o que eu acabei de dizer, você vai ter uma igreja boa,
que vai te sustentar, que vai te ajudar, teu ministério será relevante, será uma bênção. Mas se você pegar o seu esforço, o seu conhecimento e a capacidade que lhe dei e investir em líderes, então líderes farão uma igreja grande, uma igreja forte e uma igreja cheia de conhecimento. Eu disse, o senhor está dizendo que então que eu tenho que trabalhar o máximo que eu posso com algumas pessoas que são líderes? Ele disse, não é algo novo. Nunca leste a Bíblia? Eu digo, tu sabes que li. Ele disse, portanto, nunca observaste. Meu filho não veio edificar uma igreja apenas. Meu filho veio edificar uma igreja de líderes. É por isso que ele trabalhou 3 anos e meio concentrado em 12 pessoas. Todo o melhor de Jesus, todo o tempo de Jesus, todo o carinho de Jesus, toda a atenção de Jesus estava para 12. Mas e os 25 mil que o acompanhava? Ele lhes dava pão, ele lhes dava palavra, ele lhes dava cura. Mas um dia ele chegou a eles e disse assim, quem quer comer a minha carne e beber o meu sangue, para ter um compromisso real comigo, para deixar de ser meu seguidor e tornar o meu discípulo, para deixar de tornar meu discípulo e ser um apóstolo. Então 25 mil pessoas olharam uns para os outros e disseram, eu acho que isso não é para nós. E deixaram Jesus. Quando ele veio outro dia para pregar, tem 12 pessoas assentadas. E se fosse eu que estivesse ali no lugar de Jesus, o que eu faria seria desesperador. Mas é algo interessante, porque afinal de contas, queridos, a nossa avaliação do conceito de liderança é uma avaliação diferente da de Deus. Se não percebam, quando olhamos sobre o contexto ministerial, o contexto pastoral, e é isso que a gente entende por liderança, liderança de igreja, e eu vou chocar você aqui esses dias. Talvez você vai me odiar pelo que vou ministrar, mas eu espero que você não faça isso, porque senão não vai para o céu. Vou avisar logo. Mas perceba que a gente, quando vai olhar um conceito pastoral de sucesso, de ministério e liderança, acho que conversei isso com o pastor Everton lá em Dourados. A gente diz assim, bem, existem pastores, pastorzão e pastorzinho. Pastorzão são pastores de grandes igrejas. O que você entende por um pastorzão? Um cara que tem uma igreja com milhares de membros. É um pastorzão. Não é verdade? Mas fala a verdade. Pergunta aí pro teu irmão. Não é assim que tu vê? É assim que a gente vê, irmão. Tu olha pro caboclo, não é verdade? Isso aí é gravata larga, irmão. Prateleira de cima. Pastorzão. É a nata. Até para tu conversar com ele é mais difícil, porque é pastorzão. Aí tem o pastor, que é nós, de igreja mediana. Pastores. Mas tem o pastorzinho. Quem é o pastor? Aquele pastorzinho, sabe, daquela igrejinha lá. Que lugar? Sei lá, naquele bairro lázinho. É um pastorzinho que está lá. Pastorzinho. Porque o número de pessoas dele é pequeno. O pastor tem um número um pouco maior. Mas o pastorzão é o que todo mundo quer ser. Pastorzão. Interessante. Esse é o nosso conceito. Então a gente olha para esses caras e diz, eu quero ser um pastorzão, porque esse é o nível de sucesso que a gente almeja. Ninguém quer ser pastorzinho. Chacoalha o ombro do seu irmão e pergunta se você quer ser pastorzinho ou pastorzão. É um conceito. E nessa ideia a gente faz avaliação de acordo com aquilo que o cara anda, com o carro que ele tem, com a casa que ele mora, com o salário que ele tem. Então todos nós queremos ser pastorzão, afinal, pastorzão tem carrão, é tudo com ão, irmão. Tudo com ão. Pastorzão tem carrão, salarão, casão, mulherão. Mas pastorzinho é tudo com im. É um carrinho, é um salarinho, é uma casinha. Tudo com im. E ninguém quer im, todo mundo quer ão. E às vezes a gente quer dar uma de humilde. Não, eu me contento, mas o coração está dizendo, contenta nada. Tu fica olhando dos outros, tu quer o dos outros, a verdade é essa. Todo mundo quer ser ão. Mas esse é o nosso conceito. Se a gente pegar o nosso conceito e comparar a Jesus, o ministério de Jesus foi um fracasso. De acordo com o nosso conceito. Ele trabalhou 3 anos e meio. Terminou o ministério dele sem ninguém. Ele morreu sozinho. Não ficou ninguém nas lutas com ele. Ele deu conta de perder 25 mil membros em um dia.
Meu irmão, se fosse comigo, ou se fosse tu, perder 25 mil membros num só dia, a gente pedia para o Senhor nos levar agora, antes que alguém nos mate. Se fosse eu que chegasse um dia que Jesus foi pregar e tinha apenas 12, eu iria dizer, gente boa, cadê o povão? E eles iriam dizer, Senhor, não veio ninguém, só veio nós, como responderam. Eu ia dizer, então vamos atrás deles. O que eu fiz de errado? O que eu preguei de errado? Eu quero pedir perdão, misericórdia. Vamos mandar uma carta para cada membro. Vamos visitar todo mundo. Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer uma mobilização geral. Não podemos perder membros. O que vai ser? Quem vai pagar o aluguel? Enfim, o desespero ia bater na minha alma. Mas Jesus, ele olhou para os 12 e perguntou, cadê o povão? Os 12 disseram, não tem ninguém, Senhor, só nós mesmo. O Senhor vai ter que se contentar em pregar para nós. Aí Jesus disse, foram para onde? Não sei, todo mundo foi embora, Senhor. E ele disse, vocês não querem ir com eles também, não? Quem de nós olharia para os que ficou fiel, leal, e dizia, quer ir junto, não? Meu irmão, eu ia beijar os pés deles. Obrigado pela lealdade, por ter ficado aqui comigo. Mas Jesus é diferente. Porque os olhos de Jesus não estavam na multidão. Os olhos de Jesus estavam em liderança. Quando Deus pensa em multidão, todas as vezes que Deus se mobiliza para a multidão, antes ele trabalha a liderança. É por isso que esse tema é importantíssimo. E talvez você esteja perguntando, mas pastor, qual é o texto que perturbou tua alma por tantos anos? Eu vou ler com verdade. E nós vamos trabalhar esse texto, bendito é o Senhor Jesus, em todo o tempo. Enquanto eu estiver a ensinar, na verdade, a falar, e o Espírito Santo lhes ensinar, se você sentir e quiser, não tem problema, glorifique, fale em língua, profetiza, que o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, como sempre teve. 1 Crônicas, capítulo 11. Diz assim, todo Israel, quando todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, Davi fez uma aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Disseram os habitantes de Jabes a Davi, tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Davi havia dito, aquele que conduzir o ataque contra os jebuseus será chefe e comandante. Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro, de modo que foi feito líder. Então Davi habitou na fortaleza, pelo que foi chamada a cidade de Davi. Edificou a cidade em redor, desde os terraços de apoio até as muralhas circundantes. E Joabe renovou o resto da cidade. Tornava-se Davi cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Amém. Se o amado e a amada puder fechar os seus olhinhos, por favor. Paizinho, mais uma vez, te magnifico. Obrigado pela sua bondade em nos conceder o privilégio de aqui estar com o pastor Giovanni, sua família, esse ministério, essa liderança tão honrada. Obrigado, Senhor, pelos pastores que me acompanham, por aqueles que estão aqui nos dando cobertura de sua autoridade. E agora, Senhor, que li a tua palavra, uma vez mais eu lhe peço, dá-me liberdade para falar. E enquanto essa liberdade vier e meu coração dispuser as palavras ao seu povo, que o teu Espírito os ensine conforme sempre faz. Eu peço-lhe, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Amém. Como disse, esse texto perturbou a minha alma durante muito tempo. Angustiado, o Senhor pôde tirar toda essa angústia através de suas ministrações. Quando ele me disse o que eu deveria fazer, dedicar-me à liderança, então surgiu em meu coração uma palavra inspire. E eu descobri que nós não fomos feitos para influenciar o mundo. Eu descobri que nós fomos feitos para inspirar o mundo. Ele levou-me a observar a vida de 3 grandes líderes. Não que os demais não tenham tal proeminência, mas esses 3 grandes líderes fizeram e deixaram marcas tão relevantes que é preciso estudá-las e aplicá-las ao longo de nossas vidas para que nossos ministérios possam ter de igual modo uma relevância permanente. Esses 3 líderes do que vos falo é a vida de
Moisés, que é indiscutivelmente um grande líder, é a vida de Davi, indiscutivelmente um outro poderoso líder, e o apóstolo Paulo, um poderoso homem que Deus usou em instâncias diferentes, mas com uma mensagem marcante e extraordinária. Obrigado. Esses três homens marcaram a minha vida em torno de uma construção de liderança gigantesca, dos quais, obviamente, não conseguirei transmiti-las todos a vós outros, mas ao menos tentarei fazer o máximo que posso. Ao estudar a vida de Moisés, eu descobri que Deus o preparou, o trabalhou, o construiu, para que pudesse ele ser relevante e nos ensinar os quesitos de uma liderança focada em pessoas, focada em serviço, focada na qualidade de atendimento, focada na qualidade de visão, de ajuda, de apoio, de reconhecimento de potencial das pessoas. Quando eu descubro isso, ele levou-me a estudar a vida de Davi, e 21 princípios de liderança extraídos desse homem me fez conhecer o coração de Davi, segundo o que Deus queria que conhecesse. E Davi foi um líder construído pelo Senhor de uma forma tão linda, e eu quero trabalhar um pouco isso hoje. De forma que esse líder deixou marcas tão relevantes, expostas em sua história na Bíblia Sagrada, que aprendida por nós, ela pode transformar o nosso ministério de uma maneira tão evidentemente eficaz, que as marcas ficarão pós a nossa partida. Davi, como um homem segundo o coração de Deus, Deus o usou para trabalhar exatamente essa liderança de sensibilidade, essa liderança emocional, essa liderança relacional, focado em relacionamento, focado de cima para baixo, de baixo para cima e na horizontal. É extraordinário o que Davi tem a nos ensinar. Mas quando ele me levou a estudar a vida do apóstolo Paulo e descobrir quem ele é, foram anos. Por isso que tento dizer às pessoas que o que ensino hoje, tanto na Índia quanto na África e principalmente a igreja que cuido, foram 15 anos de preparação, de prática, de entendimento. Então não vou lhes dizer nada que seja novo e nada que não tenha acontecido no ministério que Deus me emprestou pelos últimos 10 anos, mas algo realmente eficaz que tem funcionado para transformar a minha vida e daqueles que me seguem. De modo que quando estudo a vida de Paulo, eu percebo nele que Deus o trabalhou de uma maneira tão linda, pastor, tão poderosa, que Paulo não trabalhou diretamente a servidão focada em pessoas. Paulo também não trabalhou uma questão relacional, olho no olho, coração com coração. Mas Deus usou Paulo para trabalhar uma liderança mental, a mente das pessoas. É por isso que você vai encontrar as mensagens de Paulo de maneira redundante e retumbante, ele dizendo, olha, vocês têm que mudar a sua maneira de pensar, você tem que transformar o seu entendimento, você tem que transformar a sua forma de ver o mundo, você tem que transformar a sua forma de crer, você tem que transformar a sua forma de pensar. Enfim, o apóstolo Paulo, em tudo ele trabalha a mente. Então Deus me montou um esqueleto, e ele me disse, meu filho, Moisés ensina o corpo, o Davi ensina a alma, e Paulo ensina o espírito. Ah, que coisa maravilhosa. Então a liderança completa-se no corpo, na alma e no espírito. Deus nunca trabalha apenas por base. Deus nunca trabalha apenas por metodologias ou ideologias. Deus trabalha por princípios. E quando ele estabelece princípios, ele permite que valores advindos dos princípios nos construa de forma poderosa. E falando em construção, é outro desafio da igreja brasileira e da igreja global. Por quê? Eu gosto de pensar sobre Jesus. Não há outro líder tão relevante quanto Jesus. Não há ninguém que tenha uma vida de tantas lições para a liderança quanto Jesus. Então, para a base de tudo isso, você vai encontrar na vida de Jesus. Todos os valores que há na vida de Paulo, há na vida de Moisés. Todos os valores que há na vida de Moisés, há também na vida de Paulo. Todos os valores que há na vida de Davi, há na vida dos dois, e nos dois há na vida de todos. Mas um tem mais relevância do que o outro em dados, em ações diferentes. Por isso é importante compreendê-los. Agora entenda que isso tudo faz parte de uma construção divina, para que possamos compreender liderança, não no aspecto que a gente compreende hoje, não como a gente vive hoje, não como entendemos hoje, apenas alguns sobre o contexto de liderar e os outros no contexto de servir. E ao estudar um pouquinho sobre Jesus, ele me fez compreender o que era o seu ministério. E certo dia, o Senhor levou-me a pensar como Jesus iniciou. E é importante isso. Talvez você possa chegar em casa ou nos seus estudos também se perguntar a mesma coisa. Jesus tinha a proposta divina
de revolucionar o mundo. Todos nós concordamos com isso, não é verdade? Todos nós acreditamos que Jesus veio para mudar as coisas, para virar o mundo de cabeça para baixo, e o fez. Todos nós concordamos que suas mensagens foram tão confrontadoras, embora amáveis, que fez as pessoas mudarem o seu ímpeto e a sua forma de ver de dentro para fora, e não de fora para dentro. Jesus queria construir um mundo de líderes. E é interessante, porque qualquer um de nós, vocês são pessoas inteligentes. Pergunte aí para quem está ao seu lado, você é inteligente, não é verdade? Eu acredito que vocês estão aqui afinal de contas, senão você não estaria aqui. Perceba, portanto, que se você é uma pessoa inteligente, uma pessoa de Deus, com uma visão muito clara, definida, um ministério apaixonante, tem de Deus a ideia construtiva de fazer da sua vida em ministério uma revolução no planeta. Você precisa fazer uma revolução. Você precisa construir líderes que te ajudem a plantar as suas ideias de um modo geral, em todos os lugares do mundo. Então você chega aqui em Xanxerê e procura o pastor e diz: pastor, eu preciso encontrar algumas pessoas porque quero fazer líderes revolucionários. Líderes que vão pensar diferente, vão andar diferente, vão pregar diferente, líderes completamente diferentes de tudo aquilo que o senhor já viu. Como eu posso achar? Talvez eu, no lugar do pastor, responderia: ora, se você quer encontrar bons líderes, eu vou te levar à escola, ao Instituto Vida, lá em Blumenau. Você vai encontrar bons líderes lá. Você deve ir na universidade mais próxima, na faculdade mais próxima. Fale com o reitor, e o reitor vai lhe apresentar algumas pessoas que têm um QI um pouco mais alto, e que têm capacidades relevantes, que têm uma nota boa. Você deve ir nos colégios mais importantes e vai encontrar bons alunos. Talvez essa seria a resposta mais apropriada. E se Jesus fosse fazer isso, ele chegaria em Jerusalém e perguntaria para qualquer pessoa: escuta, eu estou querendo revolucionar o mundo, eu preciso de uma equipe, preciso fazer pessoas relevantes, assim como eu quero ser relevante. Então o que eu posso fazer? Alguém diria: olha, o senhor deve ir lá no reitor da escola de Iléu. Lá no colégio de Jerusalém, é um colégio importantíssimo, tem muitos alunos brilhantes lá. E o senhor deve conversar com alguns homens importantes, talvez Gamaliel. Se o senhor encontrá-lo por lá, pergunte para ele quem são os melhores alunos, ele vai te apontar. Então o senhor escolhe os melhores alunos e eles vão ser para o senhor relevantes, vão ser alunos em potencial, o seu ministério vai ser grande. Homens com QI elevado, com a capacidade evolutiva grande, homens inteligentes capazes de absorver o que o senhor tem que ensinar e transmitir de maneira eficaz aquilo que o senhor ensinou. Está tudo no colégio de Iléu, vai lá. Imagina que Jesus ia chegar na escola de Iléu, iria encontrar Paulo, que ainda era um homem em formação, iria encontrar outros líderes, que se tornaram outros homens posteriormente importantes, como Apolo. E eles poderiam ser, portanto, a base de um ministério extraordinariamente poderoso, que em 3 anos e meio poderia revolucionar não só a Galileia, o Judéia, o Samaria, mas ele iria com certeza aos confins de Roma e da Itália e de outros lugares distantes. Mas Jesus, diferente de qualquer um de nós, não foi no colégio de Iléu, em Jerusalém. Ele mudou o seu roteiro e separou o seu GPS para andar pelas praias e pelos campos e valados de Cafarnaum. Completamente o oposto. Quem que quer revolucionar o mundo decide buscar valentes e homens capazes em lugares onde só tem pescadores, em campos onde só tem agricultores. Quem, em sã consciência, vai revolucionar o mundo com pessoas que não sabem nem ler? Quem, irmão? Quem tem esse juízo nos dias de hoje? Pergunte para quem está ao seu lado: você faria isso? Na verdade, irmão, a primeira coisa que a gente pega quando quer contratar alguém é o seu currículo, para saber a sua experiência, não é verdade? E não está errado em fazer isso. Não era natural que Jesus fosse atrás de pessoas que têm currículo, que pudessem ajudá-lo a construir o que veio a construir. Mas ao contrário disso, ele andou pelas ruas procurando pessoas, andou pela praia buscando pescadores, andou pelos campos buscando agricultores, andou pelas coletorias buscando pessoas que eram chamadas de ladrões, andou pelas ruas buscando revolucionários como Simão. Ora, tantas pessoas que talvez eu e você nem conversaríamos. E eu me pergunto, por que Jesus não foi a Jerusalém? Por que ele andou na contramão da lógica, daquilo que seria natural? A resposta talvez não seja muito simples, mas é palpável. Em Jerusalém estavam os melhores caras. Haviam passado pelo menos mais de 10 anos aprendendo sobre leis, sobre cultura, sobre religiões, sobre conceitos, sobre ideologias, sobre filosofias. Eles sabiam tudo. Então, se Jesus
os trouxesse para fazer um estágio com eles de 3 anos e meio, Jesus iria ter que gastar muito tempo desconstruindo tudo aquilo que foi construído dentro deles. E Deus nunca usa um líder sem antes desconstruí-lo. Nunca. Você nunca vai ver Deus usando e levantando liderança, expoentes, sem antes desconstruí-lo. Imagina que aqueles homens, a cada ensino de Jesus, eles diriam: mas Senhor, mas não é assim. Sócrates ensinou diferente. Hilel ensinou diferente. Gamaliel ensinou diferente. Então Jesus, ao ter o trabalho de primeiro argumentar com eles, ele preferiu pegar pessoas que não tinham coisa alguma para ganhar tempo na construção. Então diga para quem está ao seu lado: não se preocupe. Ele está apenas te construindo. Mas há alguns, ele está desconstruindo. Aleluia. Se você olhar sobre o contexto bíblico, você vai encontrar o processo de desconstrução desde os primeiros homens a serem usados por Deus. Ele começa esse processo na vida de Abraão. Eu não tenho tempo de discorrer sobre todos, mas perceba, ele trabalhou uma desconstrução na vida de Abraão pelo menos por 24 anos. Desconstruindo aquilo que ele era para construir o pai que ele queria fazer. Ele trabalha a vida de Isaac pelo menos por 40 anos para fazê-lo continuador da promessa. Ele pega o Jacó e dá conta de trabalhar 21 anos na vida do Jacó para fazer dele o continuador da promessa. Ele pega o José e desconstrói José em 19 anos, colocando até na prisão, para depois começá-lo a construir, utilizando-a para ser um líder em Egito. Ele pega Moisés, que é construído um dos homens mais extraordinários que se pode conhecer. 40 anos de estudos no Egito, um homem perfeito. Qualquer um de nós gostaria de ter um Moisés na vida para nos ajudar a auxiliar. O cara era PhD em todo tipo de artes. Homem extremamente preparado. Mas Deus olha para ele e diz: olha, tu é bom, mas não o bastante. Tu és bom, mas eu não preciso dessas coisas que você tem aí. Embora elas são boas, mas eu preciso desconstruir o que está dentro de você primeiro, para depois construir e somente depois usar você. Então perceba, ele passou 40 anos sendo construído pelo Egito. Deus o tira do Egito e leva para Midian e passa 40 anos desconstruindo Moisés. Quando ele não é mais nada, Deus diz: agora eu vou começar a construção. Então coloque a mão no ombrinho de quem está pertinho de você e diga: a construção. Diferente. Porque Deus primeiro desconstrói, mas a construção é no ofício. Deus não te constrói primeiro para te usar. Ele te usa construindo. É por isso que o ministério pastoral não é feito em 4 paredes, não é feito com livros, não é feito com teoria, é construído ao longo de décadas, de anos, é através da labita, do trabalho, na luta, nas pedras, nos leões, nos ursos. É assim que ele constrói, é no trabalho, dia após dia, construindo. Uma coisa após outra, construindo. Ele passou 40 anos construindo Moisés. Passou 17 anos construindo Paulo. Desconstruindo Paulo, aliás. Passou os outros 23 anos construindo. Ele passou 20 anos desconstruindo Davi. 40 anos construindo. Quando eles estavam finalmente prontos, Deus os recolheu. Então chacoalhe o ombro de quem está ao seu lado e diga: continue em construção. Tem alguém pronto para o ministério aqui? Ninguém? Pensei que eu estava falando da gente pronta. O anjo está ali fora, com a foice na mão. Perceba, a partir disso eu descobri que nós não nascemos para influenciar, para inspirar. E o Senhor levou-me isso a observar a partir da vida de um certo menino. Uau! Eu vou só te dar essa aqui, a gente vai tomar um café. Já acabou quase um primeiro tempo. Perceba isso. Se você abrir a sua Bíblia e quiser me acompanhar, abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Perceba que coisa simples,
mas que faz parte dessa introdução daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Se você observar o verso 58 do capítulo 7, diz assim: expulsando-o da cidade, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha o que o Senhor me levou a perceber aqui. Falando ele de liderança, uma das primeiras lições que ele me deu. Você encontra nessa passagem dois personagens importantes, Saulo e Estevão. Você encontra uma multidão enfurecida após a mensagem de Paulo, de Estevão, mas não foi a mensagem de Estevão que os enfureceu. A mensagem de Estevão apenas acendeu o estupim de uma fúria que já estava dentro deles. Ninguém aqui ficou irado por causa daquilo que Estevão pregou. Eles ficaram irados por causa daquilo que Estevão provocou. E como isso é possível? A explicação está exatamente nesse versículo 58. Existem duas palavras importantes: a palavra influência e a palavra inspiração. A palavra influência vem do latim influenciar, do que é você soprar para dentro. Você pegar algo e soprar o teu ar para dentro. Você colocar algo que é seu dentro de alguma coisa ou dentro de alguém. Como que soprar um balão, por exemplo. Influenciar, inflar. É quando eu pego aquilo que eu tenho e eu sopro dentro da vida do evangelista Lucas. Eu estou influenciando com aquilo que eu sou. E o mundo vive de acordo com as influências. Por isso o mundo é manipulado. Porque o pensamento não é o dele, é o meu pensamento manipulando o pensamento dele. E a influência é quando eu quero subjetivamente colocá-lo a pensar do jeito que eu penso. Eu consigo influenciá-lo através de frases, ideologias, pensamentos. Você vê isso de maneira larga dentro do conceito do socialismo, tentando construir uma mentalidade aprisionada das pessoas. Influência. As pessoas que são influenciadas estavam como aqui, essas diante de Estevão. Como Saulo as influenciava? Ele dizia: rapaz, você viu o que está acontecendo? Esse povo está em todos os lugares. Estão acabando com a nossa lei, com a nossa religião tão boa, tão perfeita. Moisés veio, fez uma coisa tão bonita, agora vem esse povo aí, e estão, desconstruindo tudo isso. Essa gente merecia morrer. Sabe, quem sabe a gente pudesse dar um jeito de apedrejar esse povo. Esse povo não pode ficar aqui. Ele não mandou ninguém fazer. Mas ele liberou uma palavra. Ele não disse, matem aquele cara. Mas ele semeou na mente das pessoas, quão bom seria se ele tivesse morto. Aí o Estevão prega, o estupim é aceso. As pessoas dizem, Paulo tinha razão. Vamos apedrejá-lo. Influenciados atiram pedras em Estevão. Estevão, ao contrário, não influenciou ninguém. Por quê? Porque a palavra inspiração é diferente de influenciar. Enquanto que influenciar é você que sopra o teu pensamento na mente de alguém. Inspiração é diferente. Inspirar é... Inspire, por favor. Você sugou para dentro de você. E como eu inspiro? Eu vivo. E as pessoas sugam o que eu vivo. Eu vivo o evangelho. E as pessoas sugam a minha vivência do evangelho. Eu falo e as pessoas arrancam a palavra de dentro de mim. Isso é inspirar. E quando elas arrancam, as transforma, porque a mente delas está livre. Elas desejaram viver aquilo que eu estou vivendo. Por isso que Jesus veio ensinar. Ontem eu disse na igreja que pregava, e repito que acho que cabe isso agora. Jesus me disse algo interessantíssimo em 2014 na Índia. Talvez eu até já tenha vos dito. Viver é mais importante do que falar. E como isso aconteceu?
Eu estava ministrando uma escola bíblica como essa aqui. Nós fazemos isso em vários lugares. Índia, África. E nessa escola tinha 73 pastores indianos cadastrados. Nós pagamos todas as despesas deles e ficamos no hotel 4 dias aprendendo sobre liderança. Então, depois de 4 dias ensinando, teve o momento final, teve a ceia. Então os líderes daquela comunidade colocaram uma mesa branca diante do altar, e com as cadeiras, e deram-nos pratos, e eu e mais 4 irmãos brasileiros da igreja que cuido estavam comigo, e fomos lá, pegamos a comida e viemos. E outros pastores que estavam conosco naquela mesa também pegaram suas comidas e vieram e sentaram. E eles já começaram a comer, pois já tinham orado e tudo mais. Então, quando eu cheguei olhando a cadeira que eu ia sentar, coloquei o prato na mesa e observei adiante. E diante de mim havia cadeiras em volta do salão e os outros pastores com pratos nas mãos. Não tinham mesas para eles, apenas cadeiras. Mas eu olhei que do lado de fora tinha 20 e poucos pastores sentados no chão e que não tinham pratos na mão, tinham folhas de bananeiras com comidas sobre elas. Folhas de bananeiras é como um prato na Índia. Então eu olhei aquilo e disse, pastor Peter, que é o obreiro que nós temos como coordenador. Eu digo, por que essa mesa aqui? Qual que é a ideia? E ele disse, pastor, isso é para honrar os pastores do Brasil. Eu digo, glória a Deus pelo motivo da honra. Esses outros obreiros que estão conosco aqui, quem são eles? Ele disse, são os pastores da casta alta. E eu digo, esses pastores que estão assentados nas cadeiras com o prato na mão, ele diz, são os pastores da casta baixa. Eles não podem sentar à mesa, são casta baixa. Eu digo, aqueles pastores que estão assentados lá fora com as folhas de bananeira, com comida na mão. E ele diz, aqueles lá são os Dalits, pastor. Eles não podem sentar-se conosco, nem comer conosco, nem pratos não podem ter. A Índia é dividida em 4 castas. A primeira são os Brahmas. O Deus maior, Brahma, fez os reis, os ministros, os príncipes. E ninguém se torna um Brahma, nasce Brahma. Então fez também a casta alta, que corresponde a 4% dos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes da Índia. A casta alta são os poderosos, os governos, os empresários, os líderes de organizações, gente que tem um pouquinho mais de dinheiro, condição social melhor, dono de mercado e coisa e tal, que também nascem em casta alta. É de origem familiar. Então tem os casta baixa, que corresponde a 92% da população indiana. Esses caras são os pobres em geral, é casta baixa. Mas existem os Dalits. 40 milhões de pessoas são Dalits, são chamados de intocáveis. Dalits são diferentes de tudo porque eles não são gente, segundo o governo indiano. Eles não são pessoas. Eles não podem ter nome, não podem ter endereço, não podem ter casa, não podem ter escola, não podem ter hospital. Eles não têm nada, eles não existem para o indiano. Então eles não podem, portanto, comer com os demais. E se você conversar com um Dalit e dizer, eu quero que você se sente aqui e come conosco, ele vai dizer, não, porque Brahma me amaldiçoará, ou Deus me amaldiçoará. Ele nasceu para ser assim, então ele será assim. E o evangelho, quando chegou por William Carey, chegou e estatizou dessa forma, através das castas. Então o evangelho lá também é por castas. E aquilo me indignou a alma, e eu digo, mas pastor Peter, eu ensinei 4 dias aqui sobre liderança, e vos disse que o evangelho quebrou a barreira de separação. Não há nem judeu e nem grego, não há servo, não é livre, não há cita nem tártaro, somos todos um em Cristo, somos iguais. E ele disse, mas é nossa cultura, nós não podemos mudar a nossa cultura. Eu digo, mas o evangelho traz uma nova cultura. E a cultura do céu impõe sobre a cultura da terra. E ele disse, mas não dá para mudar. Então eu me assentei e não consegui comer, e a minha alma lamentou, e eu chorei. E quando eu estava lamentando e chorando, perguntando ao Senhor de que valeu ensinar isso tudo aqui sobre liderança, Senhor. Então o Senhor balbuciou ao meu ouvido. Viver é mais importante do que falar. Eu entendi o que o Espírito Santo disse. Então levantei-me, peguei o meu prato, saí de onde estava na mesa, fui lá onde estavam os caldeirões de comida, devolvi para os servidores, peguei uma folha de bananeira, coloquei um pouquinho de arroz, e fui lá onde estavam os Dalits,
e onde eles estavam sentados ao chão, eu me sentei ao lado de um deles, e à medida que eu me sentei e encostei nele, ele sim, veio um pouquinho mais para cá, e eu fui também para perto dele, e ele foi mais um pouquinho, e eu fui mais um pouquinho, então ele encostou no outro irmão, e eu vi que ele não tinha mais espaço para ir, eu fiquei do ladinho, mas eu vi que ele estava olhando escandalizado, como quem dissesse: o senhor vai se contaminar, o senhor vai morrer, Deus vai te fulminar, e vai me fulminar também. Então eu vi o olhinho dele de assustado, e eu fiz uma atitude que jamais deveria ter feito, mas eu fiz. Eu taquei a mão no prato dele, na folha de bananeira dele, peguei a comida dele, taquei na minha boca e engoli horrorosamente. Horrorosamente porque a comida deles é horrorosa de verdade. Para não ter tempo de sentir o sabor da cebola, do alho e da pimenta dentro da coalhada, eu engoli. Ele olhou com o olho arregalado, como quem: que loucura é essa? Então eu peguei o meu e ofereci para ele. E ele, com relutância, mas pegou um bocadinho da minha comida e comeu. Eu peguei mais um bocadinho da comida dele, taquei na boca e ofereci de novo para outro que estava ali lado. Então eles começaram a chegar pertinho de mim e compartilhar a comida. Então aqueles pastores que estavam sentados nas cadeiras saíram das cadeiras e foram lá e sentaram-se em roda no chão. Aqueles pastores que estavam sentados à mesa empurraram a mesa, pegaram seus pratos e sentaram-se ao chão. E foi uma festa gloriosa. Por quê? Porque viver é mais importante do que falar. O Espírito me disse: inspire-os. Atitude, o inspire-os. 2 meses atrás, o pastor Peter, nós coordenamos uma escola e a Índia me impediu de entrar, mas eles fizeram a escola mesmo assim. Quando no final da escola bíblica, entre os indianos, ele nos mandou uma foto, eu mostrei a igreja onde cuido. Embaixo da foto, todos os pastores sentados, agora todos eles, uma mesa enorme em forma de U, com toalhas brancas e dalets, casta baixa e casta alta, todos sentadinhos, e ele escreveu embaixo: oh, aleluia! E ele escreveu embaixo assim: pastor, aprendemos. Viver é mais importante do que falar. O problema da igreja brasileira é que ela tem um bom discurso, mas pouca vida. Ela tem uma grande mensagem, mas pouca inspiração. A gente quer influenciar, enquanto o Espírito Santo está dizendo: inspire, inspire, inspire. Você não vai ver o Estevão tentando colocar a sua palavra dentro da mente de ninguém. Mas você vai ver o Estevão suspirando a palavra e pregando a palavra, e as pessoas estão ali, e alguns daqueles estão sugando tudo aquilo. É por isso que você vai no capítulo 9 de Atos e você vai ver Deus falando através, junto com Paulo, dizendo: Saulo, dura coisa é você recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Sabe quando os meus filhos estavam pregando, estavam glorificando, estavam falando de mim, você não percebeu, mas você estava sugando a minha palavra, estava resistindo a ela, mas estava sugando a minha palavra. Estava duro para você, mas você estava sugando a minha palavra. Ele estava inspirado, porque homens de Deus inspiram mais do que influenciam. Então diga para quem está ao seu lado: você é um líder. Você não está aqui para influenciar, você está aqui para inspirar. Se a igreja brasileira inspirasse mais do que ela influencia, nossa nação não estaria como está. Eu quero convidar aqui, pastor, eu sei que nós vamos finalizar esse momento. Se você puder estar em pé agora. Eu queria que você colocasse a mãozinha no ombro de quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: liderança inspira mais do que influencia. Vire para outra pessoa e diga: líderes inspiram. Para outro mais próximo e diga: líderes inspiram. Você é um líder, inspire. Porque viver é mais importante do que falar, irmão. Aleluia. Pastor Giovanni, feche seus olhinhos. Vizinho, te louvo por esse momento. Tua inspiração nos mova aqui.
Que essa liderança, Senhor, saia desse evento disposta a mudar os seus ambientes. Não por aquilo que pregam, mas por aquilo que vivem. Não por aquilo que falam, mas por aquilo que inspiram. Senhor, eu sei que o Senhor está desconstruindo muitos líderes nessa nação, para torná-los instrumentos construtores de outros instrumentos. Portanto, usa-nos, Senhor, enquanto nos constrói. Eu peço a tua bênção sobre nós, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e adorar a esse Deus. É o primeiro momento. Aqui no térreo do templo, nós temos um coffee break ali reservado. Nós vamos dar 10 minutos, 10, 12 minutos, né? Os irmãos usarem o banheiro, pegar uma bolachinha, um cafezinho, comam ali em volta da mesa e logo depois já estaremos iniciando, tá ok? Ao segundo horário, pastor Emerson volta com mais uma porção para os nossos corações. Está só começando. Oh, glória. Aleluia. Está só começando. Vai ser bom demais. Glória a Jesus.